Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Sim, Félix, dá para te ouvir, sim. Muito bom. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no projeto. Hoje nós vamos trabalhar com alguns temas referentes às semanas 6 e 7 lá do site. Então, eu peguei algumas questões desse tema e peguei também algumas dicas, né, boas para vocês organizarem o estudo de vocês, até porque Enem já está com data marcada, né? Já temos aí a data organizada. Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos nos organizar e vamos estudar. Félix, desculpa perguntar, mas quando que é o Enem? O Enem é no final do ano, está marcado para novembro. Eu não sei exatamente o dia. Né? Eu escutei isso na mídia ontem, né? Mas assim que terminar, eu pego aqui a data certinha, depois eu peço para o professor Cadi postar no Instagram certinho, para vocês acompanharem as datas corretamente. Eu recebi uns documentos com datas certinhas, aí depois eu passo para vocês, tá bom? Eu não sei exatamente o dia, mas eu sei que é em novembro. Tá bom? Vamos lá, então? Tá bom. História. Primeiro tema que a gente vai trabalhar, sociedade mineradora. Tá? Brasil colônia é um tema que cai bastante no Enem, né? O período colonial é um período que sempre está presente nas provas e geralmente os estudiosos costumam dividir o período colonial em ciclos, né? O ciclo do açúcar, o ciclo do ouro, o ciclo do café, já no finalzinho, entrando no Império já, né? O ciclo do ouro, esse período do ouro aqui, é um período em que aumenta muito a população brasileira, né? Muitos, quando começaram a correr pelo país as notícias que tinham descoberto ouro no Brasil, aí, né, movimentação de todos os lugares. O pessoal do Sul quis, né, se dirigir para a região mineradora. Muitos europeus vieram para o Brasil em busca de riqueza. Então, se modifica completamente aquela estrutura da sociedade brasileira e a estrutura da sociedade mineradora fica exatamente como está representado nesta pirâmide, né? A famosa e clássica pirâmide, ela é o melhor meio para representar uma sociedade. Então, uma elite com uma minoria de fazendeiros mineradores, os donos da terra, que geralmente tinham que ser próximos ao rei para conseguir a concessão, né? Um grupo médio, né? Vendedores, artesãos, tropeiros, agricultores, né? De subsistência, porque, né, a agricultura ainda era pequena, ela não era ainda de exportação, a não ser a da cana somente, tá? Faiscadores, aqueles garimpeiros pequenos, né, que trabalhavam por conta própria, né? Às vezes até com a mão mesmo, tentando encontrar alguma coisa, usando a bateia ou a mão, né? Religiosos que não ocupavam cargos, homens livres pobres e uma maioria absoluta de escravos. A escravidão era a forma de trabalho mais presente no Brasil colonial do período da mineração. Uma coisa muito importante, geralmente as perguntas do Enem no período colonial brasileiro, elas focam muito nessa questão do trabalho, tá? Como funcionava o trabalho. Trabalhadores livres, a escravidão, né? Trabalhadores que eram autônomos, trabalhadores que dependiam dos fazendeiros. Então, ela foca muito como que se estabeleceu na colônia as relações de trabalho. E, basicamente, as relações de trabalho, na maioria dos moradores da colônia, era a escravidão. Tá? Então, vamos à questão referente a esse tema. Está escrito ali, ó. Está escrito ali. Leia o trecho abaixo. Né? Então, lembra que eu falei para vocês lá nas primeiras aulas que, às vezes, o texto da questão ele traz informações que nos ajudam a responder. Então, se a gente lê com muita atenção o texto, pode ajudar, né? E principalmente quando a gente está em dúvida em relação ao conteúdo. Tá? Então, leia o texto abaixo. Na mineração, como de resto em qualquer atividade primordial da colônia, a força de trabalho era basicamente escrava, havendo, entretanto, os interstícios, né, de tempos em tempos, né, alguns ocupados pelo trabalho livre ou semi-livre. Então, alguns dos integrantes
das classes sociais se dedicavam ao trabalho livre ou semilivre. Vamos destacar algumas coisas importantes do texto antes de começar a ler as alternativas. Um destaque. Basicamente, o trabalho era escravo, né? Mas, porém, alguns homens livres, né, se dedicavam ao trabalho livre ou semi-livre. Aí vem o enunciado. Com base nesse trecho sobre o trabalho livre praticado nas áreas mineradoras do Brasil colônia, é correto afirmar que devido à abundância de escravos no período do apogeu da mineração, os homens livres conseguiam viver exclusivamente do comércio de ouro. Aí a B, em função da riqueza geral proporcionada pelo ouro, os homens livres dedicavam-se à agricultura comercial, vivendo com relativo conforto nas fazendas. Tá? A C, perseguidos pela igreja e pela coroa, os homens livres procuravam sobreviver às custas de mendicância e da caridade pública. A D, sem condições de competir com grandes empresas mineradoras, os homens livres dedicavam-se à faiscagem e à agricultura de subsistência. Né? E aí, em função da sua educação, os homens livres conseguiam trabalho especializado nas grandes empresas mineradoras, obtendo confortáveis condições de vida. A partir da leitura do texto, qual a alternativa que vocês acham que é a correta? Eu acho que é a D. Por conta Eu acho que é E. Eu acho que é a D. D, E. Algumas pessoas achando que é a E, outras que é a D. Vamos ver. Alternativa correta. Opa, eu passei demais. Alternativa correta. Aqui, muito bem. É a D, tá? Por que não é a E? Já que algumas pessoas votaram na E, vamos ver o que tem de errado na letra E. Ó. Sempre quando a gente vai ver o que tem de errado na questão, é bom, é interessante voltar no enunciado. Então, vamos voltar aqui no enunciado. Com base nesse trecho sobre o trabalho livre praticado nas áreas mineradoras do Brasil, é correto afirmar que, em função de sua educação, os homens livres conseguiam trabalho especializado nas grandes empresas mineradoras, obtendo confortáveis condições de vida. O que tem de errado aqui? Algumas coisas. Primeiro, a educação era muito restrita na colônia. Né? Os homens livres geralmente eram pobres. Eles não conseguiam ter acesso à educação. A educação deles era muito precária. A educação na colônia era para uma minoria da elite, uma minoria mesmo. Tá? E os homens livres não tinham como conseguir trabalho especializado em empresas mineradoras, porque esse tipo de trabalho as empresas mineradoras, na verdade, utilizavam da mão de obra escrava e os trabalhos mais especializados ficavam na mão das pessoas de confiança dos empresários mineradores, tá? Pessoas, inclusive, da família, os amigos mais próximos, que eram preparados, que, inclusive, é o que o Sérgio Buarque de Holanda, do livro Raízes do Brasil, denomina como homem cordial, né? As relações da colônia, dos cidadãos da colônia, eram de cordialidade, então você protegia os seus amigos, a sua família, né? E aí você dedicava os cargos mais importantes e os cargos mais altos de especialização na sua fazenda ou na sua empresa, às pessoas mais próximas e que já era preparada desde a infância ali dentro da família mesmo para ocupar esses cargos. Portanto, eles não tinham, os homens livres não tinham essa oportunidade de trabalho em empresas mineradoras em cargos especializados, porque eram cargos bem remunerados. Então, já era preparado para alguém da família ou algum amigo próximo, esse tipo de cargo no período colonial. Tá? Alguma dúvida, pessoal, sobre isso? Nenhuma. Podemos mudar para o segundo tema? Sim. O próximo tema do período, o próximo tema da semana, né? É esse tema, ó, Idade Média, Cruzadas, Renascimento Comercial, Urbano e Crise, né, do século XIV. Olha, são muitos temas, daria uma aula para cada um desses temas. Então, eu vou tentar falar rapidamente uma geral de todos eles. Né? O título que está lá na semana 6 do site está assim, ó, Baixa Idade Média, que é todo esse período aqui, ó, da Idade Média. Eu separei aqui, ó, Alta Idade Média, é o início da Idade Média, né, o início da formação dos feudos, o feudalismo
se consolida como sistema político, né, a dominação da igreja, enfim, é o início lá da Idade Média, onde tudo está começando. A Idade Média, quando chega no século X, chegou no seu auge, e aí, a partir do século X até o século XV, começa o período que os historiadores chamam de Baixa Idade Média, que é um período que começa algumas coisas que foram germinadas na Alta Idade Média, começam a entrar em decadência na Baixa Idade Média. Tá? Por exemplo, os feudos. Eles ficam muito... com muita gente, a população cresce demais nos feudos, começa a complicar, aí rola, né, para dar conta desse número grande de pessoas nos feudos. Né? As pessoas voltam a morar nos centros urbanos, elas voltam a ocupar centros urbanos que estavam vazios por conta das invasões bárbaras aqui na Alta Idade Média ainda. Tá? Os centros urbanos sendo ocupados novamente, volta a importância do comércio, né? O comércio voltando a ter importância, uma classe social se dá muito bem, que é a burguesia, que aqui nesta fase da Idade Média não tinha grande importância, né? O burguês era o cara que vivia no burgo, né? Que eram aquelas vilas fora do feudo, eram chamadas de burgo, né? Ali estava a burguesia, agora a burguesia tinha dinheiro acumulado e o dinheiro voltou a ter importância, porque nesta fase o que tinha importância era a terra, né? Era a agricultura. Agora o dinheiro tem importância nessa fase. E aí tudo isso vai superpotencializa, né? Há uma superpotencialização do dinheiro, do comércio, graças às cruzadas também. As cruzadas foram movimentos que começam com um problema religioso. Tá? Cruzadas, na verdade, se vocês forem definir ao pé da letra, elas são expedições militares. Tá? A Igreja Católica convoca expedições militares com o objetivo de libertar a cidade de Jerusalém, que estava controlada na época pelos muçulmanos. Tá? E aí ele começa esse movimento das cruzadas, que no início foi com inspiração religiosa, né, com objetivo religioso, mas com o passar do tempo, muitos empresários perceberam que as cruzadas eram uma boa oportunidade para abrir novas rotas comerciais, para dominar algumas outras rotas comerciais, como as do mar Mediterrâneo, por exemplo. Né? Então, as cruzadas que começam com o objetivo religioso, com o passar do tempo, elas viram, né, empreendimentos comerciais também. Tá? Só que muita violência, né, muito massacre, foram guerras pesadas, né, foi um período muito triste, vários documentos mostram que rolou muita crueldade no período das cruzadas em relação às cruzadas. A pergunta aqui eu selecionei para a gente ler tem a ver com as cruzadas. Ó. Tem dois textos grandes, o Enem tem essa característica na área de humanas. Né? Ele coloca textos, às vezes, gigantes, e aí se você lê com atenção, né, às vezes você já está cansado, então talvez seja uma boa estratégia vocês, né, naquela vista inicial que faz na prova, né, aquela passada de olho rápida, tentar responder primeiro essas questões que tem os textos maiores, porque se deixa para o final a gente já está cansado, né? E aí é difícil ler um texto cansado, né, quando eles são longos assim. Então tem dois textos aí. Os cruzados avançaram em silêncio, encontrando por todas as partes ossadas humanas, trapos e bandeiras. No meio desse quadro sinistro, não puderam ver e nem estremecer de dor o acampamento onde Gautier havia deixado as mulheres e as crianças. Lá, os cristãos tinham sido surpreendidos pelos muçulmanos. Então, até esse pedacinho já dá para entender que trata-se de um relato, né, um relato de alguém que estava lá vivenciando o período, né, dos conflitos, e era alguém do lado cristão, tá? Era alguém que estava do lado dos cristãos, né? Porque ele fala lá, os cristãos tinham sido surpreendidos pelos muçulmanos, mesmo no momento em que sacerdotes celebravam o sacrifício da missa. Tá? Então era a região onde estavam concentrados os cristãos. Tá? As mulheres, as crianças e os velhos, e todos os que a fraqueza ou a doença conservava sob as tendas, perseguidos até os altares,
tinham sido levados para a escravidão ou imolados por um inimigo cruel. A multidão dos cristãos massacrada naquele lugar tinha ficado sem sepultura. Então, é um texto que relata, tá vendo? Relata é tenso, né? Relata um conflito, né? Tá falando de multidão aí massacrada, né? Que não tinha nem sepultura, portanto, para essa multidão toda, tá? Então é bem tenso. Aí temos o segundo relato, que é um outro texto. Ó. Foi de fato na sexta-feira, 22 do tempo da Shaban, do ano de 492 da Égira. Então, aqui já está mostrando para a gente que se trata de um relato do lado muçulmano, né? Que está falando da Shaban, que é um dos meses do calendário, e a Égira, que é a saída do Maomé ali de Meca para Medina, né? Que a gente viu na aula passada, né? Que os franja, aqui embaixo está explicando, ó, os cruzados se apossaram da cidade santa após um sítio de 40 dias. Os exilados ainda tremem cada vez que falam nisso. Seu olhar se esfria como se ele ainda estivesse diante dos olhos daqueles guerreiros louros, protegidos de armaduras que espalham pelas ruas o sabre cortante, desembainhando, degolando homens, mulheres e crianças, pilhando as casas, saqueando as mesquitas. Ó, também um outro texto tenso, né? Um outro texto que mostra crueldade e violência de ambos os lados aí, tá? Aí vem o enunciado ali em cima, o enunciado está pedindo ali em cima. Avalie as afirmações a respeito do texto que trata das cruzadas, tá? E aí é legal ir colocando verdadeiro ou falso na frente de cada uma das opções aqui, para depois a gente achar qual é a alternativa correta. Então tem lá a opção 1. Os textos referem-se ao mesmo assunto, as cruzadas ocorridas no período medieval, mas apresentam visões distintas sobre a realidade dos conflitos religiosos desse período histórico. Isso é verdadeiro ou é falso, pessoal? Eu acho que essa daí é verdadeira. Pois bem, vamos ver, verdadeira, você acertou, tá? A 2, vamos ver se a 2 é verdadeira ou falsa. Ambos os textos narram partes de conflitos ocorridos entre os cristãos e muçulmanos durante a Idade Média e revelam como a violência contra as mulheres e crianças era prática comum entre os adversários. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro também, ó. Aqui está falando das mulheres e das crianças e aqui também, ó. As mulheres e as crianças, tá vendo? Né? Então, verdadeiro. A 3. Ambos os textos narram conflitos ocorridos durante as cruzadas medievais e revelam como as disputas dessa época, apesar de ter havido alguns confrontos militares, foram resolvidas com base na ideia do respeito e da tolerância cultural e religiosa. Verdadeiro ou falso? Falso. Completamente falso, né? O que menos teve aí foi respeito e tolerância, né? E aí é falso, portanto, a alternativa correta é a B, né? Então vimos aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro. A única que deixa como opção a 1 e a 2 é a B, certo? Alguma dúvida, galera? Tranquilo? Pode seguir? Pode seguir, então vamos lá. Vamos ao próximo tema. Voltamos para o Brasil. Brasil, período colonial de novo. Tá? Vai e volta no Brasil, é normal isso, tá? No Enem acontece isso também. Tá? Período colonial outra vez. Agora as revoltas coloniais. Oh, meu Deus, o que eu fiz aqui? Ah, aqui voltou. As revoltas coloniais, tá? As revoltas coloniais, elas têm dois tipos. Existem dois tipos de revoltas coloniais aqui, né, no período do Brasil colônia, tá? As revoltas nativistas e revoltas emancipacionistas. O nome já ajuda a entender. Nativistas são revoltas de problemas localizados, problemas ali, né, que acontecem naquela região específica, né, de alguma província do Brasil da época, problemas localizados, regionalizados, específicos de uma região que, ó, guarda bem isso, não propõe
separação com Portugal. Tá? São as primeiras revoltas que vão acontecer na colônia, mas em nenhuma delas aparece a proposta de se separar, né, de independência. Tá? E as revoltas emancipacionistas são, ao contrário das nativistas, justamente as revoltas que pregam a independência, né, que propõem uma separação com Portugal. A maioria das revoltas nativistas, elas acontecem entre os séculos XVII e XVIII. Tá? Só no final do XVIII é que começa a acontecer, de fato, algumas revoltas emancipacionistas aqui no território colonial brasileiro. Tá? Aqui tem alguns exemplos, ó. É importante, não dá tempo de explicar cada uma delas agora, é importante vocês estudarem com bastante atenção no vídeo que eu deixei, que está selecionado para vocês lá no site, tem as explicações de algumas dessas revoltas, porque entender as revoltas, os motivos delas, é fundamental para conseguir responder as questões que são colocadas no Enem a respeito dessas revoltas. Tá? Entender basicamente o porquê que elas aconteceram e qual que era a reivindicação e como elas terminaram, sabendo esse básico, isso é o básico, né? Por que aconteceram, qual era a reivindicação e como que tudo terminou, como que se encerrou. Sabendo esse básico, já é possível responder as questões que vêm logo a seguir. E aí vem essa primeira questão aí, né? Vem essa primeira questão aí, deixa eu apagar aqui. Pronto. Essa questão aqui, ó. Vejam bem, a elevação de Recife à condição de vila, tá, né? Os protestos contra a implantação das casas de fundição e contra a cobrança do quinto, a extrema miséria e carestia reinantes em Salvador, no final do século XVIII, foram episódios que colaboraram, respectivamente, para as seguintes sublevações coloniais. Então, está pedindo no enunciado, né? Foram episódios que colaboraram respectivamente. Tá? Então, a resposta a gente tem que encontrar na ordem das características que estão sendo dadas no texto. Então, primeiro, a elevação de Recife à condição de vila é a primeira, tá vendo? Aí a segunda, os protestos contra a implantação das casas de fundição e contra a cobrança do quinto, é a segunda. E depois a extrema miséria, né, e carestia reinantes em Salvador, é a terceira. Então, a gente tem que encontrar aqui nas alternativas 3 revoltas que se referem de maneira correta, nessa ordem, a essas características acima. Né? Então, a letra A, Guerra dos Emboabas, Inconfidência Mineira e Conjuração dos Alfaiates. A B, Guerra dos Mascates, Motim de Pitangui e Revolta dos Malês. A C, Conspiração dos Suassunas, Inconfidência Mineira e Revolta do Maneta. A D, Confederação do Educador, Revolta de Filipe dos Santos e Revolta dos Malês. E a E, Guerra dos Mascates, Revolta de Filipe dos Santos e Conjuração, que tem um pequeno erro de digitação, tá? Conjuração dos Alfaiates. Gente, tem muita pegadinha nessas alternativas aí. Vocês acreditam? Eu estava analisando, eu acho que é E. Você acha que é a E? Mais alguém acredita que é a E? Mais alguém? Ou acha que é uma outra? Essa questão seria mais fácil da gente responder caso a gente tivesse acesso a um mapa, por isso, como eu falo de Salvador, é só localizar as revoltas que aconteceram em Salvador. Perfeito, isso mesmo, exatamente. Então, ó, a resposta correta é a E mesmo, tá? Então, Guerra dos Mascates, por conta da elevação da condição de Recife à vila, né? A condição de vila, né? O pessoal de Olinda não curtiu muito, e aí aconteceram os problemas porque isso afetava o comércio das duas regiões, tá? Aí, protestos contra a implantação da casa de fundição. A casa de fundição era para tentar evitar o contrabando do ouro, né? Então, os mineradores eles eram obrigados a levar o ouro para a casa de fundição, fundir o ouro e colocar um código de barras para o governo controlar. Então, Filipe dos Santos liderou uma revolta contra isso, né? E contra o aumento da cobrança do quinto, a quinta parte, tá? E a extrema miséria em Salvador acabou dando na Conjuração dos Alfaiates, que às vezes, presta bem atenção nisso, ó, às vezes na prova do Enem
a conjuração dos alfaiates, ela aparece com a expressão conjuração baiana também, tá? Então, às vezes, ela aparece dessa forma lá na prova do Enem, tá? Alguma dúvida? Eu já até pulei ali, mas alguém tem alguma dúvida? Voltando um pouquinho. Tranquilo aqui? Beleza? Aí o próximo tema que estava lá no nosso site para vocês trabalharem era aí o renascimento, tá? Também é um assunto longo, gigante, o renascimento cultural, né, que vem romper com a Idade Média, né, o rompimento da Idade Média e a valorização da ciência, da cultura, do racionalismo, né, do Estado laico, o surgimento do Estado moderno, né, nessa época também conhecido como Estado absolutista, tá? Então, né, a valorização da ciência, do naturalismo, do antropocentrismo, do racionalismo, tem aqui algumas características do renascimento cultural que vai influenciar nesse rompimento com a Idade Média e o nascimento de uma nova fase, de um novo momento, que valoriza mais a ciência agora, tá? Na Idade Média, a valorização ela é mais divina, mais religiosa, e agora a valorização é mais racional e científica. Vamos para a questão, que também tem um texto longo também. É típica de Enem essa questão aí, ó. Texto grande. Eu vou ler aqui na minha outra, está longe ali, meu óculos está ruim hoje. Depois de longas investigações, convenci-me, por fim, que o Sol é uma estrela fixa, rodeada de planetas que giram em volta dela e que ela é o centro e a chama, né? Que além dos planetas principais, há outros de segunda ordem que circulam primeiro, como satélites, em redor dos planetas principais, com eixos em redor do Sol. Não duvido de que os matemáticos sejam, na minha opinião, se quiserem dar seu trabalho de tomar conhecimento, não superficialmente, mas de uma maneira aprofundada, das demonstrações que darei nesta obra. Se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da Escritura Sagrada, né, aqui, torçam o sentido, desprezarei os seus ataques. As verdades matemáticas não devem ser julgadas senão por matemáticos, tá? Então, é um texto do Copérnico, né, que está aí trazendo uma novidade científica para a época, e ele ainda dá uma cutucada, né, nos críticos religiosos, né? Ele faz uma cutucada, né, dando, ironicamente, né, desafiando os críticos religiosos a contestar, né, essa tese que ele está levantando. Aí é uma tese, ele está propondo uma explicação científica de uma coisa que ele observou, tá? O segundo texto é do Leonardo da Vinci, ó. Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como um navegador que embarca em um navio sem leme e nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se em uma boa teoria, antes de fazer de um caso uma regra geral, experimentando 2 ou 3 vezes e verificando se as experiências produzem os mesmos efeitos. Numa investigação humana, pode-se considerar a verdadeira ciência. Nenhuma investigação humana pode ser considerada verdadeira ciência se não passar por demonstrações matemáticas, tá? E aí vem o enunciado aqui, ó. O aspecto a ser estudado em ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno é a fé como guia das descobertas, B, o senso crítico para se chegar a Deus, C, a limitação da ciência pelos princípios bíblicos, D, a importância da experiência e da observação, e E, o princípio das autoridades e da tradição. E aí, qual que vocês acham que é a correta? Com certeza, né? Essa tá fácil, né? Essa tá fácil, isso mesmo, vocês acertaram. É a D. A resposta correta, depois dessas duas apresentações científicas aí dos nossos cientistas, do Copérnico e do Leonardo da Vinci, a única que sobra para a gente assinalar é a D. Pessoas, alguma dúvida? Nenhuma, Félix explicou muito bem. Muito obrigado, muito bom ter vocês presentes, né? Se vocês assistirem lá no YouTube, depois deem like. Boa semana de estudo para vocês, boa preparação, até a próxima. Boa tarde, tchau, tchau.